TPC formativa de língua portuguesa, 29 de julho de 2020. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Ensino, Região de Mojimirim. Regina Nava Santos, dirigente regional de ensino. Estratégias de leitura e produção de texto alinhadas ao currículo paulista. Parte 5. Esta TPC também é uma ação MMR. Olá, professores! Bem-vindos à TPC de Língua Portuguesa desta semana. Eu sou a professora Silvia, PCNP de Língua Portuguesa na Diretoria de Ensino. E hoje, para iniciarmos a nossa ATPC, eu vou ler de Mário Quintana, Canção da Primavera. Este poema, Mário Quintana fez uma homenagem e dedicou para Érico Veríssimo. Canção da Primavera. Primavera cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas. Na cidade adormecida, primavera vem chegando. Catavento enlouqueceu, ficou girando, girando. Em torno do catavento, dancemos todos em bando. Dancemos todos, dancemos. Amadas, mortos, amigos, dancemos todos, até não mais saber-se o motivo, até que as paineiras tenham por sobre os muros florido. Essa formação continuada é baseada no livro Estratégias de Leitura, Isabel Soler. O ensino de estratégias de compreensão leitora. Ensinar o que deve ser construído. Com essa frase, nós encerramos a nossa ATPC passada. Vocês pensaram um pouquinho sobre essa frase? Ensinar o que se deve ser construído. E o que será que deve ser construído pelos estudantes? E quais são as nossas expectativas em relação ao que os estudantes podem construir? O que será que pode ser construído pelos estudantes e por nós? Para o ensino das diferentes estratégias de compreensão leitora, é útil ressaltar que o enfoque da autora é na concepção construtiva do ensino e da aprendizagem escolar, que é entendida como uma ajuda proporcionada ao aluno para ele poder construir seus aprendizados. Ajuda, pois ninguém pode fazer por ele, mas que é imprescindível, uma vez que, sem a orientação do professor, talvez os estudantes não dominariam todos os conteúdos de ensino e aprendizagem. Com isso, podemos perceber que não é uma simples ajuda, mas é uma orientação no percurso dos alunos para que eles construam e solidifiquem a sua aprendizagem de maneira eficiente para que sejam adultos e pessoas autônomas. A autora destaca 3 ideias associadas à concepção construtivista, adequadas para explicar o caso da leitura e das estratégias que a tornam possíveis. A primeira ideia
considera a situação educativa como um processo de construção conjunta. O professor e os estudantes interagem e compartilham progressivamente significados mais amplos e complexos e podem dominar procedimentos com maior precisão e rigor. Aqui há um processo de interação entre professor e aluno no processo ensino-aprendizagem. A segunda ideia, nesse processo, o professor exerce uma função de guia. Sim, o professor exerce um papel de destaque, pois ele é o elo entre a construção daquilo que o estudante pretende realizar com os conteúdos e práticas que devem ser realizadas. O professor orienta, guia, mas é o estudante quem realiza. Na terceira ideia, nos é apresentado o processo de andaimes, que visa explicar o papel do ensino com relação à aprendizagem do aluno. Assim como os andaimes sempre estão localizados um pouco acima do edifício que contribuem para construir, os desafios de ensino também devem estar um pouco além dos que o estudante já seja capaz de resolver. Essa colocação evidencia a necessidade de o professor sempre colocar em seus ensinos desafios aos estudantes, para que estes coloquem em prática o conhecimento já estabelecido e se sinta motivado a buscar outros conhecimentos mais profundos e diversos. A autora ressalta ainda que, na ideia dos andaimes, com a construção já encerrada e percebendo-se que o edifício já se sustenta, se a construção tiver sido bem realizada, os andaimes podem ser gradativamente retirados, da mesma maneira que as ajudas que caracterizam o bom ensino devem ser retiradas à medida que os estudantes se mostrarem mais competentes para controlar e direcionar suas aprendizagens. Aqui voltamos mais uma vez para a questão da autonomia, não apenas do estudante, mas da autonomia de um leitor autônomo, de um leitor ativo e competente. Com essa ideia, evidencia-se que o bom ensino é o que garante a interiorização do que foi ensinado e seu uso autônomo por parte do estudante. A autora também cita em seu livro o trabalho de Collins e Smith, em que afirmam que é necessário ensinar uma série de estratégias que podem construir para a compreensão leitora em 3 etapas progressivas. Nós vamos agora discorrer um pouquinho sobre essas 3 etapas. A primeira etapa, etapa do modelo. Nessa etapa, o professor serve de modelo. Ele lê em voz alta, pausa sistematicamente para verbalizar e comentar os processos que lhe permitem compreender o texto. Também comenta as dúvidas que encontra, as falhas de compreensão e os mecanismos que utiliza para resolvê-las. Bem, quantos de nós lemos para os estudantes? É uma prática que, se não é, deveria ser comum entre nós, principalmente professores de língua portuguesa, né?
Quantos de nós falamos de nossas expectativas das leituras que realizamos com os nossos alunos e das leituras que nós realizamos porque gostamos? E das nossas hipóteses de leitura? Comentamos com os alunos se levantamos hipóteses quando vamos iniciar alguma leitura? Que modelo de leitor estou sendo aos estudantes? Eu me lembro, na minha época de professora, que assim como vocês eu estava em sala de aula, eu me lembro de algumas leituras que eu fazia e comentava com os meus alunos, porque eu sempre estava com um livro lendo para ler na hora do intervalo, ou mesmo ali com eles, lia um trecho para eles. E me ocorre agora que alguns alunos até procuravam ler o mesmo livro que eu estava lendo naquele momento. Eles procuravam na biblioteca do município ou então na biblioteca da escola, e teve até um caso que uma aluna pediu de presente um livro que eu estava lendo, pediu de presente para a madrinha dela. Se eu não estou enganada, o título era O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. E eu não me esqueço disso, porque da mesma maneira que eu gostava de ler, eu penso que de alguma maneira eu toquei, alguns alunos para que eles despertassem também esse gosto pela leitura, Que não tem nada melhor para um professor que gosta de ler, de ter um aluno também, de um estudante ser iniciado, nesse mundo maravilhoso que é a leitura. Em seguida, vem a etapa da participação do aluno. Aqui se pretende que, de forma mais dirigida pelo professor, formulando perguntas que surgiram, uma hipótese sobre o conteúdo do texto e dando maior liberdade progressivamente, sugerindo perguntas abertas ou apenas elucidando as opiniões dos estudantes. O estudante participe do uso de estratégias que vão lhe facilitar a compreensão dos textos. Essa é uma etapa em que o professor vai aos poucos e progressivamente passando a responsabilidade de sua leitura ao aluno. Aqui é interessante relembrar as questões que podemos formular ao leitor acerca de sua compreensão na leitura realizada. E essas questões nós vimos na ATPC passada do dia 22. Etapa da leitura silenciosa. Os alunos realizam sozinhos as atividades que efetuaram anteriormente com a ajuda do professor. E quais são essas atividades? Dotar-se de objetos de leitura, prever, formular hipóteses, buscar e encontrar apoio para as hipóteses, detectar e compensar falhas de compreensão. Nessa fase, apesar de o estudante realizá-la sem a intervenção direta do professor, o professor pode repertoriá-lo com textos preparados que obriguem a realizar algumas inferências, textos com erros para resolver e textos de diversos tipos. Aqui eu deixo uma reflexão.
quais são os textos que eu estou utilizando para o desenvolvimento da leitura com os meus alunos ou com os nossos alunos. Aqui então nós vimos as etapas do modelo, da participação do aluno e da leitura silenciosa. Podemos verificar nessas etapas que, à medida que elas vão sendo gradativamente desenvolvidas, a autonomia do estudante vai sendo preparada, lapidada e estabelecida, enquanto a participação e guiança do professor vai ficando cada vez menos necessária. Pelo menos é isso que nós esperamos, não é, professores? Os tipos de texto. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de textos que seriam necessários para o desenvolvimento de estratégias de compreensão leitora. Texto: aquilo que se lê. Na atualidade, nos deparamos com uma grande diversidade de textos. Assim, segundo a autora, é necessário que a escola não se limite a utilizar um ou dois tipos de textos ao longo dos anos de estudo dos alunos. E aqui cabe uma reflexão para nós. Quais textos nós utilizamos para desenvolver uma adequada compreensão leitora de nossos alunos? Como eu utilizo esses textos? A autora considera que alguns textos são mais adequados que outros para determinados propósitos de leitura e que as estratégias que utilizamos para ler se diversificam e se adaptam em função do texto que queremos abordar. É óbvio isso, né? Se eu leio um romance, a estratégia de leitura que eu vou utilizar para fazer essa leitura é diferente de que se eu estiver lendo um relatório, por exemplo. Professor, quais textos você lê? Quais textos os estudantes leem? Que texto você, professor, oferece para que os estudantes leiam? Quais os tipos de texto que você, professor, conhece e utiliza em seu dia a dia na sala de aula? Você acha, professor, importante ensinar aos alunos as estruturas dos textos para que eles as reconheçam? Tipos de texto e expectativa do leitor. Aqui, a autora discorre sobre a importância de se ensinar aos alunos as diferentes estruturas que os diversos tipos de texto apresentam e, para isso, ela vale-se de alguns estudos de alguns autores e estudiosos. Vamos ver alguns no decorrer dos próximos slides. Estruturas ou superestruturas do texto.
Para que falar das estruturas ou das superestruturas do texto? De acordo com a autora, é importante que professores e alunos saibam reconhecer as diferentes estruturas que os textos apresentam, uma vez que a estrutura do texto oferece indicadores essenciais que permitem antecipar a informação que contém e que facilitam sua compreensão. Assim como muitos de nós, professores, muitos alunos também são visuais e quando conseguem olhar para um texto e identificar sua estrutura, ele se sente mais confiante, pois a familiaridade encontrada com a maneira que o texto se apresenta o motiva para iniciar e continuar a leitura. Para isso, é importante ensinar aos alunos o que caracteriza cada um dos textos que circulam nas mais diversas esferas sociais, mostrar as pistas que nos conduzem à sua melhor compreensão e fazer com que o leitor adquira consciência de que pode utilizar as mesmas chaves que o autor usou para formar um significado para que auxilie na leitura e na compreensão do leitor. Qual é a estrutura de uma narração e de um poema? Há diferenças nessas estruturas? Quando leio um poema, utilizo os mesmos conhecimentos que uso para ler uma breve descrição? Os textos são diferentes e textos diferentes despertam no leitor diferentes expectativas de leitura e de compreensão. Por isso, devemos ensinar aos alunos a distinguirem os diferentes textos que se apresentam, não apenas na escola, mas na vida. Sabemos que a leitura é um processo contínuo de elaboração de expectativas e previsões que vão sendo verificadas. Por isso, é interessante que os alunos leiam diferentes tipos de textos na escola, que conheçam e se acostumem com diversas estruturas e superestruturas. Sendo assim, o autor que quer narrar algum acontecimento utilizará a estrutura formal da narração, que será diferente de um poema, quando o poeta quiser encantar-nos com suas palavras. Ambos os textos apresentam suas peculiaridades estruturais e também de autoria. A autora denomina superestruturas as estruturas globais que caracterizam o tipo de um texto. Porém, nos coloca que ainda não há um consenso na definição de estrutura e superestrutura nos textos e traz algumas definições de alguns estudiosos. Veremos a seguir algumas definições ou classificação de diversos textos e seus tipos. Adam, 1985, baseando-se nos trabalhos de Bronckart e Van Dyck, propõe a seguinte classificação de textos. Narrativo pressupõe um desenvolvimento cronológico e que aspira explicar alguns acontecimentos em uma determinada ordem. Alguns textos narrativos seguem uma organização: estado inicial, complicação,
ação, resolução, estado final. Outros introduzem uma estrutura dialogal dentro da estrutura narrativa. Exemplos: conto, lenda, romance. Descritivo. Sua intenção é descrever um objeto ou fenômeno, mediante comparações e outras técnicas. Adam ressalta que este tipo de texto é frequente tanto na literatura quanto nos dicionários, os guias turísticos, os inventários, etc. Também é frequente nos livros de texto. Expositivo, relacionado à análise e síntese de representações conceituais. O texto expositivo explica determinados fenômenos ou proporciona informações sobre estes. Os livros de texto e os manuais utilizam-nos profusamente. Instrutivo e indutivo. Adam agrupa nesta categoria os textos cuja pretensão é a de induzir a ação do leitor, palavras de ordem, instruções de montagem ou de uso. Ainda, de acordo com Adam, há os textos que tratam de previsões e os conversacionais ou dialogais e o tipo semiótico ou retórico poético. Para os textos que tratam de previsões, aí nós temos os textos que são baseados na profecia, mais ou menos justificada. Temos os boletins meteorológicos e também temos os horóscopos. Já os conversacionais ou dialogais e o tipo semiótico ou retórico poético, aí nós temos um agrupamento da canção, da poesia, da prosa poética, do slogan, a oração religiosa, o provérbio, o grafite, ou seja, textos que jogam com a brevidade, o ritmo e a íntima relação entre o conteúdo e sua expressão. Cooper, em 1999, por sua vez, afirma que é necessário ensinar os alunos a reconhecer diferentes superestruturas e distingue dois tipos básicos de texto. Aí, então, nós temos os textos narrativos e os textos expositivos. Textos narrativos apresentam-se em uma sequência, inclui um princípio, uma parte intermediária e um final. Uma narração pode ter diversos episódios e cada um deles inclui personagens, cenário, um problema, uma ação e uma resolução. Para este autor, o argumento é a forma em que se organiza o relato, que inclui os diversos episódios. Quanto aos textos expositivos, a sua organização varia em função do tipo de informação de que se trate e dos objetivos perseguidos. De acordo com a autora, há ainda alguns autores que utilizam algumas das seguintes estruturas expositivas. Descritiva. Se oferece informação sobre um tema em particular. Em um texto tipo agrupador, o autor costuma apresentar uma quantidade
variável de ideias sobre um tema. Por exemplo, ele pode ir enumerando-as e relacionando-as entre si. É o texto em que aparecem palavras-chave como em primeiro lugar, em segundo lugar, por último. Já nos textos causais, contém indicadores ou palavras-chave, mas de tipo diferente. Por exemplo, por causa de, o motivo pela qual, devido a, pelo fato de. Nestes textos, o autor apresenta a informação, organizando-a em uma sequência que evidencia as relações causa-efeito. No texto esclarecedor, apresenta-se uma pergunta, um problema e também se oferece uma solução, exceto em alguns textos nos quais se espera que o próprio leitor a gere, como nos de matemática. Em algumas ocasiões, a pergunta é formulada claramente, em outras, são utilizados indicadores do tipo: o problema que se apresenta consiste em. A pergunta que se formula. Às vezes, é necessário inferir o problema que está sendo tratado no texto. Já no texto comparativo, utiliza-se o recurso de apresentar as semelhanças e diferenças entre determinados fatos, conceitos ou ideias, a fim de aprofundar a informação que se pretende expor. As palavras-chave, neste caso, podem ser tal como sucedia com, diferentemente de, e outras expressões sinônimas. Algumas considerações. De acordo com a autora, diante de uma diversidade tão grande de estruturas de texto, é interessante a escola utilizar várias estruturas para a aprendizagem dos alunos. Sempre que for possível, deve-se trabalhar com textos habituais, menos perfeitos, porém mais reais. Sendo assim, com tanta diversidade de estruturas de textos, é preciso ensinar estratégias que ajudem a compreender diferentes tipos de texto. Queridos professores, essa foi a nossa TPC formativa dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha contribuído para o enriquecimento profissional de vocês. Deixo um abraço meu e da Fátima e contamos com a participação de vocês nos comentários também. Os comentários de vocês são sempre muito bem-vindos. Muito obrigada, tenham um resto de semana bem feliz e que a paz esteja sempre conosco e que o melhor sempre aconteça em nossas vidas. Muito obrigada. Gratidão pela presença de vocês. Até a próxima semana.